Então vamos nos colocando bem à vontade, no lugar, na cadeira onde que estamos, relaxando o nosso corpo, sentindo ele ficando cada vez mais leve. Vamos sentindo como se uma cachoeira de luz descesse sobre nós, fazendo uma completa limpeza no nosso sistema energético, que vai nos colocando ainda mais tranquilos. Nós vamos recebendo o nosso espírito protetor, aquele nosso amigo que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos recebendo os guardiões que vão fazendo uma limpeza completa no nosso lar, eliminando energias densas que possam comprometer a harmonia. Temos espíritos que estão ao lado de fora do nosso lar, criando uma barreira energética, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso encontro desta noite. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que estarão conosco durante todo o encontro, nos ajudando a compreender os conceitos, a expor nossas dúvidas, as nossas experiências, para que todos possam crescer. E nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e buscando a figura amorosa de Maria de Nazaré, que nos abraça carinhosamente, nos fortalece em seu amor. Maria nos leva até Jesus, o nosso amado Mestre. A Jesus nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos e exemplos que Ele nos deixou. Vamos pedindo ao Mestre que ilumine os nossos pensamentos, para que possamos compreender todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Jesus nos encaminha até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que nos fortaleça e ilumine nossos caminhos, para que possamos trilhar aquele que nos leva mais rapidamente a Ele. E para fortalecer a nossa ligação com o Pai, dizemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de novos aprendizados e que a Câmara de Radiações possa estar envolvida de muito amor e fluidos salutares. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês.
Obrigada, bom encontro, muito Obrigado. acolhimento e muita troca. Isso mesmo. Muito bem, gente. Vou fechar uma janelinha aqui. O pessoal está saindo já. Bom, antes de a gente começar hoje, eu queria falar um negócio para vocês. Foi? Queria falar um negócio para vocês. Você já está indo. Ele perguntou qual das duas Déboras. Eu falei as duas. As duas, é porque você tava com os dois. Ela já foi. Já foi. Eu queria, antes de a gente começar, eu queria falar um negócio com vocês. O acolhimento de amor, ele foi idealizado para que, em torno dos temas, a gente pudesse expor aquilo que a gente sente com relação ao tema, né? E a gente pudesse se acolher uns aos outros e crescer com os ensinamentos que a gente recebe de cada um, né? Para isso é muito importante que exista a participação, que a gente se coloque no acolhimento, porque senão vira uma aula, vira uma palestra, e a ideia do acolhimento de amor não é essa. A gente não está aqui para ensinar nada. A gente está aqui é para poder trocar experiências e aí cada um fazer a sua própria versão da verdade que a gente está lendo, né? Então, que a gente possa, principalmente no dia de hoje, a gente se colocar as nossas vivências com relação a o assunto que é alguma coisa que quase ninguém vivencia, né? A falta disso. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. O tema de hoje é Santa Paciência. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinados aos obstáculos. Quem falou isso foi André Luiz. A paciência é uma das virtudes mais imprescindíveis ao nosso bem viver. Ela é a matéria-prima sem a qual nossa vida mergulha em muitos problemas que a paciência poderia ter evitado. A falta de paciência, que em regra nos caracteriza, geralmente encontra suas raízes em nossa utópica pretensão de que as coisas sempre devem acontecer do nosso modo, em nosso tempo, e que as pessoas devem se comportar segundo as nossas expectativas. E quando o relógio da vida não bate com o nosso, quando as pessoas não seguem a nossa cartilha, acabamos nos impacientando, explodimos, ficamos irritados e, pior de tudo, geramos atritos. Não é errado termos expectativas. O problema surge quando não admitimos que a vida tem os seus próprios planos e as pessoas os seus próprios scripts. É preciso saber viver com essa margem do imponderável, pois nunca teremos o controle absoluto das situações, tampouco de como as pessoas reagirão às nossas demandas. A humildade é a grande aliada da paciência, pois diminui a circunferência do nosso ego e nos torna mais compreensivos, adaptáveis, flexíveis, cientes de que, não sendo deuses, o mundo não gira em torno das nossas pretensões. A vida não se desenvolve sempre em linha reta e plana. Ela tem curvas e às vezes bem sinuosas. A paciência nos ajuda a andar por esses trechos mais difíceis, sem tantos desequilíbrios. A humildade também nos ajuda a lidar melhor com o tempo, a entender que o plantio e a colheita, que entre o plantio e a colheita é preciso paciência para o fruto amadurecer. Muito bacana isso daqui, né? Vamos falar de uma coisa que ninguém tem problema na vida, né? Com a falta de paciência, ou não é? Todo mundo tem Ninguém. paciência.
Então Melhor vamos nem, lá. Como Silviane? melhor nem comentar. Não, é Eu para tenho- comentar. Hoje é para comentar. Vamos procurar entender por que a gente não tem paciência, né? Então falou André Luiz, a paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. O que o André Luiz quis dizer nessa afirmação? Que não é algo para a gente admirar, é para se praticar. Também, muito bom. Também. Mas é mais do que isso, né? Ele está falando de ter paciência nas horas boas e nas horas difíceis da vida, né? É fácil ter paciência quando tudo está bem? É, até que é. Está Quando tudo tudo tá bem, é bem, tranquilo. É você está tranquilo. você tá no dia feliz da vida, aí acontece aquele negócio, tudo bem. E nos momentos de dificuldade, é fácil? Ah, não. Não. Tá dando tudo errado naquele dia para você. Aí vem alguém e fala alguma coisa na maior das boas intenções que é contrário àquilo que você está pensando no momento. O que você faz? Explode. Levanta bem o pé, mira no meio do peito da pessoa e dá aquele salto, né? Não é verdade? É verdade. Por que será isso, hein? Por que a gente não reage da mesma forma quando a gente está bem e quando a gente não está bem? Porque a gente ainda não adquiriu o nosso equilíbrio. É, quando a gente não está bem, isso demonstra que a gente não está em equilíbrio. Mas por que quando a gente está fora do equilíbrio, a gente não reage da mesma forma? Eu acho que depende de como aquela situação nos atinge, né? Nem que a gente esteja num bom dia. Acho que depende do contexto. Às vezes tem coisas que a gente deixa para lá e tem coisas que incomoda e a gente bate de frente. Mas olha, a mesma coisa num dia que você está bem, você aceita de uma forma. E num dia que você não está mal, que você está mal, você aceita de uma forma completamente diferente, não é isso? É, O que mudou de um dia para o outro? o nosso senso de espírito. Nosso sentimento, a É, nosso estado espiritual, né? Isso é, demonstra que a coisa não é que o problema não está no que acontece à nossa volta. O e problema está sim, dentro da gente, né? A gente reage, né? Como a gente reage, né? E a gente reage de forma diferente quando está bem e quando a gente não está bem, não é verdade? Sim. Hoje vai ser Vai ser Vai ser uma monólogo. troca entre Solange e Silviane aqui. O resto do pessoal tá tudo lá sem paciência comigo. Já tá porra aqui. Já tá porra aqui. Já está porra Esse, aqui com você. esse texto, quando mandou, foi ótimo. Foi, né? Foi excelente. É. A paciência é uma das virtudes mais imprescindíveis ao nosso bem viver. Ela é a matéria-prima, sem a qual nossa vida mergulha em muitos problemas que a paciência poderia ter evitado. Vocês já vivenciaram algum momento na vida de vocês em que se arrependeram profundamente por ter perdido a paciência? acho que em todos os Sim, momentos perdi a paciência. Não, sim. aquele profundamente mesmo, aquele que dói lá no fundo da alma por você ter perdido a paciência. Quer seja Sim, porque a pessoa não merecia, quer seja porque você percebeu que extrapolou. Já sentiram isso daí? com certeza. Procurem lembrar. Só a Solange e a Silviane conseguiram passar por uma coisa dessa, né? A Simone, a Ana Cláudia não passaram, mas tá bom. Aí é o seguinte, tenta lembrar numa dessas situações qual a situação emocional que você estava naquele momento.
Desequilibrada, nervosa. Nervosa, é verdade. E depois a situação piorou? Com certeza. Ficou pior. Que a É, gente porque aí controla. bate o arrependimento, a culpa, o choro, vem tudo. Muitas vezes bate, acaba diminuindo o relacionamento que você tinha com aquela pessoa também, não é verdade? Muitas vezes Também, acontece. com certeza. A gente começa. Outras vezes não é com uma pessoa que a gente perde a paciência. Às vezes é com uma situação. Por exemplo, você está numa fila de banco. Aquela fila pequena, sabe? Aquela quando você chega no banco, tipo meio-dia, sabe? E aí você vê aquela fila gigante, e aí você tem que voltar para o trabalho, e você fica olhando na hora, já faz 20 minutos e aquela pessoa ainda continua com aquela pastinha apagando as coisas, sabe? Ninguém passou por isso ainda não, né? Ah, Não, an- antigamente se passava, hoje em dia não tem mais quase caixa. É pior ainda, né? Porque tem um monte de gente que continua no banco e não tem caixa, né? é. É verdade, só caixa Só a eletrônica. internet que a gente reclama que não funciona para pagar as contas. E aí, você tá lá naquela fila e começa a ficar impaciente, né? Por quê? Porque você não quer perder só seu tempo numa fila, não é isso? O que acontece nesse momento? A gente começa a ficar irritado, impaciente, A pessoa de intransigente. trás, a pessoa de trás você começa a sentir a pessoa de trás fungando o teu cangote, ela está longe, né? A pessoa da frente fica andando para frente e para trás, você começa a se incomodar com Deus e todo mundo. Sim. Você está num lugar que está muito quente, ou se não está muito quente, está muito frio, tudo começa a incomodar a gente. E aquele momento em que você poderia, talvez, estar descansando a mente, você está utilizando para gastar energia na impaciência, na irritabilidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta com relação àquele momento onde que a gente perdeu a paciência e que foi uma situação que a gente se arrependeu profundamente, tá? Por que que você perdeu a paciência? Não vale falar do outro, tá bom? Porque a gente sabe que o outro, a influência principal não está no outro, está na gente. Por que que você perdeu a paciência? Então, eu já coloquei, Hum, porque eu talvez não tivesse equilibrada, tivesse passando por algum problema na ocasião, e aí você acaba extravasando no momento errado, com a pessoa errada, que não devia ser em momento nenhum, mas a gente acaba cometendo esses erros. Descontando em quem não tem nada a ver com a história. Exato. Então, mas é assim, quando a gente perde a paciência, é porque alguma situação nos incomodou de alguma forma, não é isso? Sei lá, seja lá que for, alguma coisa que uma pessoa fez ou o ambiente, conforme eu falei aí do banco, né? Por que que aquilo, o que que eu tenho dentro de mim que faz eu reagir negativamente? O que que causou? Porque assim, se a gente está desequilibrado, a gente está fora do nosso centro, é claro que compromete o nosso modo de pensar. Mas é assim, você não vai reagir se não for ferido de alguma forma, entendeu? Se tiver, por exemplo, se você tiver desequilibrado e tiver numa paisagem linda e maravilhosa, você não vai ficar reclamando da paisagem, porque aquilo te ajuda a trazer paz, né? Então, alguma coisa te agrediu no momento em que você ficou impaciente.
no que você foi agredido naquele momento? Vou dar um exemplo, vamos tentar ser de uma forma mais, dar um Claro. exemplo um pouco para a gente entender um pouco melhor. Vamos supor que, sei lá, eu estou num momento e estou conversando com uma pessoa tentando explicar uma coisa, né? E a pessoa não está entendendo ou não tá querendo entender. Aí eu perco a paciência, porque eu não estou bem, né? Eu estou desequilibrado, eu perco a paciência. No final das contas, eu vou fazer uma análise aqui que pode ser para outra pessoa, pode ser qualquer coisa diferente, alguma coisa diferente. Eu me senti agredido na minha liberdade de fazer alguma coisa que eu queria diferente do que ficar explicando 20 vezes a mesma coisa para aquela pessoa. Então, o meu ego falou É. mais alto naquele momento porque eu não queria mais perder tempo com aquela pessoa. Tudo bem? Sim. Então, no caso de vocês, o que que vocês sentiram? É, o que pegou? O que que existe dentro de vocês que foi ferido quando vocês perderam a paciência? Eu acho que porque a situação já te tá insuportável, você já não aguenta mais aquela situação, a repetição, ou tá tendo que enfrentar aquela coisa, aquela pessoa, e as coisas parece que não fluem, não mudam, e você fica naquele ciclo vicioso e acaba sempre perdendo a paciência. Então, mas entendi. E isso é realmente o que acontece. Mas você falou da situação, falou da pessoa, falou do ciclo vicioso. Você não falou do que tem dentro de você que te fez perder a paciência. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou fazendo esse exercício? Daí eu tô Porque, irritada, eu tô com raiva de mim mesma de estar naquela situação e não conseguir resolver. Não ah, ter, não tem eu não achar uma saída, entendeu? Tipo, eu pensar e eu tô batendo sempre na mesma tecla também, com aquela pessoa, com aquela situação e não consigo resolver o problema, não consigo passar adiante, acho que é isso. entendi. Solange, você consegue saber? Não, não Às foi vezes, uma única situação. Não, mas Não, não é o ca... escolhe uma, né? Na realidade, Ai, o que exercício, o incrível. exercício é para que a gente possa começar a descobrir dentro de nós o que que faz a gente perder a paciência. Porque pelo que a gente falou até agora, não é o que está fora que faz a gente perder a paciência, né? É o que tem dentro. Então a gente tem que olhar para Então, dentro para a gente descobrir. mas aí vocês às vezes colocam para nós que muitas vezes o que a gente não gosta no outro é o nosso espelho, não é isso? Então, Uhum. não gosto de mim, então, minha alma baixa estima, eu não sei, não consigo raciocinar nesse sentido, porque a falta de paciência eu estava até fazendo esse exercício antes de começar aqui, me pensando na minha paciência anterior e na minha paciência atual. Eu estava traçando esse paralelo. De 0 a 100, eu estou mais 50% paciente do que eu era. Eu me acho Uhum. 50% melhor. Ainda tenho a outra parte para melhorar. Mas no decorrer desses meus anos todos, foram tantas as vezes que eu perdi a minha paciência, então se eu perdi a paciência com o meu próximo, e aí, se, se porque eu briguei com ele, é porque eu estava refletindo em mim aquilo que eu não gostava em mim, seria o quê? Uma baixa autoestima? Não sei, não É sei. assim, é assim, quando a gente fala assim, né, para a gente fazer uma autoanálise e não falar do outro, é porque quando a gente fala do outro, todo ser humano é assim. A gente tem a mania de fazer transferências, né? é, Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, não, porque o que eu estava vendo nele é o que eu tinha dentro de mim, na realidade ainda você está vendo o outro, entendeu? Mas assim, alguma coisa fere a gente quando a pessoa fala. Talvez seja até isso, a pessoa está falando alguma coisa
que a gente está tentando transformar e aquela pessoa ainda continua fazendo aquilo daquela forma. E isso nos fere porque a gente está tentando sair daquilo. E aí a gente reclama. Por exemplo, dentro do Espiritismo, quando se começa a falar de reforma íntima, depois de um certo tempo, muitas pessoas começam a exigir a reforma íntima do outro, mas a sua própria não. Vocês entendem? Aham. Entenderam o que eu quero dizer? Então, quando a pessoa faz alguma coisa que a reforma íntima já devia estar sendo trabalhada naquele sentido, a pessoa perde a paciência. Por quê? Porque está vendo uma coisa nela que ela mesmo tem dentro dela, entendeu? Então, esse tipo de exercício é importante a gente fazer quando a gente perde a paciência, porque vai nos alertar quais são os gatilhos que nos fazem nos sentir mal, entendeu? Mesmo no momento em que a gente está com paciência, né? Ah, a gente está com paciência, aí a pessoa falou aquilo e a gente levou numa boa. Mas se levou numa boa, significa que a gente percebeu que aquilo não era legal, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Hoje também, mas um dia que não tiver No dia bem, que não tiver, a coisa não vai ficar é isso aí. redonda, É isso aí. entendeu? Hoje também, mas no dia que não tiver. E é Hoje aquela tá coisa do bem, autoconhecimento, né? Isso. hein, Valéria? Hoje tá bem, a coisa tá ok, mas o dia que não estiver bem, você pode até fazer a cara de paisagem e ficar naquele controle se remoendo por dentro. É Também verdade. tem isso. É Fecha a verdade. boca, respira fundo, entendeu? E aí fica naquele controle. Às vezes acontece também. Mas vai Acontece. estar ali. É, Não deixa de existir, entendeu? E aí onde que a gente fala? A gente pode não responder para a pessoa, tal. Isso daí a gente não está na discussão. Mas a gente pode ter o conhecimento do que está mexendo comigo, o que me tirou do sério, é isso aí. sabe? Aquilo que me, sabe? O que me afetou? Essa falta de paciência veio por quê? Porque eu não quero ver mais aquilo. Não tenho mais essa paciência de escutar aquilo. Não quero mais. Eu já coloquei o meu, como que é? Coloquei um limite, né? Às vezes são coisas simples e que a gente, muitas vezes, a gente não enxerga. Que nem quando a Silviane falou assim, eu tô cansada, tá num nível de repetição, num círculo vicioso, num círculo vicioso. Será que não tá ali cansada? Não tá despertando o cansaço, a irritabilidade, esse tipo de coisa? Mas aí qual é o sentimento? Eu não tenho, eu não consigo dizer não, eu não consigo falar. É isso que a Eu não gente. consigo sair desse ciclo vicioso. E é isso que o Sérgio quer dizer assim: busca o sentimento, que aí a gente vai ter, vai ser meio caminho andado para trabalhar. É isso aí. Enquanto a gente não olha e não sente esse sentimento, a gente não anda. A gente fica naquele círculo, entendeu? Ah, tô perdendo a paciência, tudo bem, vou entrar no controle. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter controle. Eu vou chutar o pau da barraca. Isso vai acontecer. O que a Solange falou é uma verdade que acontece com muita gente, né? Ela vai lá e se controla, né? A pessoa vai lá e se controla, né? Para não perder a paciência. A única coisa é que já perdeu a paciência. A única coisa é que não transformou essa perda de paciência em ação, em atitude. Verdade. Mas o mal que aquela perda de paciência podia fazer a você mesmo, Já fez. já aconteceu. É verdade. Já revirou o estômago, já deu jogou aquela adrenalina, né, que Já você fica que recebe no corpo. remoendo. Oi? Eu fico remoendo, às vezes, dentro de mim. Isso. No... E ser uma E- pessoa educada, controlada. então, mas na verdade, assim, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve segurar esses ímpetos, né? Porque A gente tem que tem trabalhar. vezes que não dá, né? Nossa proposta é que a gente trabalhe esses ímpetos, trabalhe esses sentimentos para que não tenha os ímpetos, né? Muitas vezes, que nem a Silviane falou, você está naquele círculo, né, vicioso lá que você tenta resolver uma situação
e não não consegue. Tem aquele provérbio chinês que diz o seguinte: se você tem um problema, não se preocupe, porque se o problema tiver solução, uma hora ele vai aparecer, então não adianta se preocupar. Agora, se o problema não tiver solução, não adianta se preocupar que você não vai conseguir resolver, né? O que acontece é o seguinte, às vezes, né, e aí por experiência própria, às vezes a gente está tentando solucionar o problema de determinada forma que não é a melhor forma de resolver aquele problema e a gente fica insistindo naquilo, né? Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Quando casei com a Valéria, logo nos primeiros anos de casamento, a gente decidiu comprar um apartamento na planta, né? E aí a gente passava em São Paulo, a gente passava toda hora por lá e via, né, construindo tudo. Aí teve um determinado momento que a gente passou um tempão passando por lá e não subia mais nada. E a gente descobriu que a construtora tinha falido, tá? Bom, aí vai, como é que vai fazer? Vai se juntar para retomar a construção? Bom, começou a demorar demais e a gente estava numa situação que não estava legal. Aí a gente resolveu comprar um outro apartamento, né? Como aquele lá a gente não estava pagando, porque estava parado. Bom, a gente comprou o apartamento e de repente retomou as obras do apartamento do que tinha parado. E a gente tinha que voltar a pagar. Só que mal dava para pagar um apartamento, quiçá dois, né? E aí eu comecei a ficar doente, porque eu não sabia o que fazer, né? Porque eu não queria perder aquilo. Até que um dia, eu tentando de várias formas, até que um dia a Valéria falou assim, vamos abrir mão disso. Foi o que a gente fez. Voltou a minha sanidade, né? Então, eu estava tentando resolver o problema, buscando de alguma forma arranjar recurso para ficar com os dois apartamentos. Mas no final das contas, o que resolveu o problema foi abrir mão de um deles. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei saúde, porque eu estava ficando doente por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, às vezes, a gente está numa situação, falando do que a Silviane falou, que depende de nós tomar uma decisão para que saia daquele círculo vicioso. E somente a gente fazendo essa autoanálise, fazendo análise do que está acontecendo, buscando não arranjar a solução que o outro vai ter que trabalhar, porque com certeza você vai ficar frustrada com isso, porque quando a gente fala que a solução é que fulano de tal faça tal coisa, ele vai fazer se ele quiser, né? Então a gente tem que arranjar a solução que seja a ação nossa, porque a ação do outro a gente não consegue cuidar, né? E com relação à questão do que a Solange conversou, né, falou de tá fora de equilíbrio, esse tipo de coisa, né? Fora do equilíbrio, eu comparo com uma jarra cheia d'água, né? Nós, fora do equilíbrio, somos uma jarra cheia d'água. Qualquer balançadinha na jarra faz a água transbordar, não é verdade? Sim. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, a hora que perceber que está fora do equilíbrio, buscar esse equilíbrio novamente, coisa que não é simples de fazer. A gente já andou falando sobre formas de a gente buscar esse equilíbrio. Oração, respiração, meditação, né? Todo esse tipo de coisa. São coisas que nos ajudam a tirar o foco da irritação, do desequilíbrio, para buscar o equilíbrio junto com Deus, que é Ele que é amor e misericórdia que nos ajuda, né? Mas, de qualquer forma, é um importante momento para a gente perceber o que nos balança também. Às vezes, as coisas pequenas que nos balançam, às vezes, a maioria das vezes, a jarra só enche de água com pequenas coisinhas que vai acontecendo, né? E aí,
só mais uma coisinha faz ela transbordar de uma forma que a gente não quer. Então a gente precisa ficar de olho. Toda vez que acontecer isso, a gente não pode culpar o desequilíbrio, né? O desequilíbrio é um estado que a gente está momentâneo, mas aquilo que nos fez perder a paciência é alguma coisa que também nos incomoda. Então, é um bom momento de a gente fazer essa avaliação. O que vocês acham disso? Eu estava aqui pensando, eu acho que é verdade, é porque às vezes a gente também se sente meio frustrada, acho que decepcionada de tentar passar uma coisa e a pessoa não entender aquilo como o que a gente está tentando transmitir. Ela bate de frente porque ela não entende aquilo que a gente está. E aquilo machuca a gente porque a gente não, sei lá, não conseguiu passar ou fica com raiva porque a pessoa não consegue entender o que a gente está querendo. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Eu entendi o que você está falando. É uma frustração, E fica prostrada, fica irritada porque não. Sei lá, eu penso que eu estou tentando fazer a coisa com a melhor das intenções, mas a pessoa às vezes não vê dessa forma, né? Acha que é um ato autoritário, arbitrário, sei lá, veio de outra maneira e a gente parece que quanto mais tenta justificar, mais a coisa entorna. mas você se lembra que eu falei que a gente, quando vai propor solução, a gente tem que propor solução para nós mesmos? É, Porque quando a gente fica tentando falar para o outro faz isso ou faz aquilo, nós estamos falando segundo a nossa própria perspectiva. Nossa experiência, pode ser quem tenha vivenciado determinada coisa e aquela tenha sido a melhor solução, mas aquela pessoa tem uma perspectiva, uma vivência diferente e ela não consegue enxergar a coisa da nossa forma. Então, se a solução é para ela, ela que tem que tomar a decisão, ela que tem que decidir o que fazer. Agora, se alguma coisa que me afeta e, e eu preciso colocar limites, então a gente não deve chegar e falar assim, olha, faz isso, aquilo, aquilo outro. A gente tem que falar da gente. Falar assim, olha, o que você está fazendo está extrapolando o meu limite. E eu não consigo conviver com isso dessa forma. Entendeu? Porque senão, é claro, né? Tem que saber o momento certo, a forma certa de falar, né? E, isso é difícil. inclusive, se é possível falar isso dessa forma, tá? Mas você concorda comigo que enquanto você tem que tentar ficar modificando a pessoa, você vai estar o tempo inteiro frustrada e não vai conseguir solução para o teu problema? Sim, às vezes também a gente não dizer não e não dar um basta também frustra a gente porque a gente não está sendo a gente mesmo e não está É isso aí. Uma questão do limite, né? É. é o Mas limite. E aí vai desequilibrando, como eu falei, vai colocando um pouquinho de água dentro da jarra, né? Vai enchendo, 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 e tem um momento que aquela gota final a gente vai e explode, porque a gente já não tem mais paciência para poder fazer o controle das nossas atitudes. Não é verdade? Verdade. E aí a coisa Desanda. cai pelo barranco, né? Fica pior do que se tivesse arranjado um jeito de conversar, entendeu? Bom, esse é meu ponto de vista, tá bom? Aquilo que eu falei. Você comentou que você estava tentando falar para a pessoa como fazer a coisa. Então, eu não quero impor isso para ninguém. Só estou falando do meu ponto de vista, que talvez ajude num momento que você vê que é possível fazer isso que eu estou falando, né? Tudo bem? Sim, é que tem pessoas que também é difícil você conversar, né? Falar. É, Mas se você não consegue falar para ele que não tem condições de ele aceitar aquilo que você estão conversando, simplesmente eu acho mais fácil é sair fora. Porque não Silencia. vai chegar a uma conclusão. assim, a gente tem que tomar cuidado só como que a gente fala, porque a gente não sabe qual que é a situação
por exemplo, a Silviane está vivenciando, né? Não, estou Por falando exemplo, eu. então, sim. mas por exemplo, a dificuldade é com a dona Neuza. Você vai sair? Vai embora? Vai embora? Vai embora? Não dá. Tem certeza. Então assim, não é, No não é quarto. Não é pra, não é, a gente aqui não pode julgar a forma como as pessoas estão fazendo a coisa, né? O que a gente tem que falar, o que a gente precisa, e aí por isso que é bom essa nossa conversa, é a gente escutar vivências de cada um, para que a gente possa ter uma visão melhor do que pode fazer no nosso caso específico. Porque não existe uma receita igual para todo mundo. Não existe. Cada um vai ter a sua receita. Cada um sabe onde que aperta o calo, né? Cada um sabe o que pode e o que não pode falar para o outro. E o que vai ter que aceitar e o que não dá para aceitar. Aquilo que a gente decidir que pode aceitar, a gente tem que aceitar de coração, não é de cabeça, porque senão vai ser controle, tá bom? Tudo certo aí? Aham. Sim. Vamos lá, próxima frase aqui. A falta de paciência, que em regra nos caracteriza, geralmente encontra suas raízes em nossa utópica pretensão de que as coisas devem acontecer do nosso modo, em nosso tempo, e de que as pessoas devem se comportar segundo as nossas expectativas. E quando o relógio da vida não bate com o nosso, quando as pessoas não seguem a nossa cartilha, acabamos nos impacientando. Explodimos, ficamos irritados e, pior de tudo, geramos atrito. É o que a gente vinha conversando agora, né? Aham. Não é verdade? Sim. E é isso mesmo que acontece, não é? Sim, porque a gente, na verdade, quer estar no controle. Ó, geralmente encontra suas raízes em nossa utópica. Utópica é aquilo que é uma visão de futuro que nunca vai acontecer, né? Então, em nossa utópica pretensão de que as coisas sempre devem acontecer do nosso modo. Então, quando a gente fica querendo transformar as pessoas, a gente quer transformar as pessoas naquilo que a gente é? Ou que a gente idealiza que deveria ser, né? Acho que Será que é ideal. errado a gente esperar? Ou desculpa, Silviane, pode falar. Não, acho que é isso, a gente idealiza. Idealiza, né? Idealiza um relacionamento melhor se a pessoa agir de determinada forma, não é isso? É, Mas aí quem tem que mudar é ela, não sou eu, né? é. E às vezes a gente também nem está se esforçando para mudar, né? Você vê que a gente roda sempre, né, na mudança do outro, Do mas outro. a gente não roda na nossa mudança. Porque é interessante o seguinte, né? Porque a gente vê o outro e a gente tem um monte de solução para a forma de ser daquela pessoa, né? Aí quando a gente olha para nós, eu falo assim, mas eu não sei por que que eu sou assim. Não é isso? É mais ou menos assim. É E bem aí a gente assim, na realidade. fica rodando. Aí quando uma pessoa fala assim, olha, eu acho que seria melhor para você se você fizesse assado. Aí você vai e quebra o pau com a pessoa que ela está querendo impor a ideia dela para mim. Que é isso? Da onde que você tirou essa santa ideia? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Será que é errado a gente esperar que as coisas aconteçam de determinada maneira? Ele está falando o A gente, seguinte, né? Que a impaciência é relacionada com que as pessoas não agem da forma como a gente queria, né? Mas é errado, então, a gente esperar que as coisas aconteçam de determinada forma? Talvez é não. A gente, desculpa, Silviane, a gente às vezes também tem direito de sonhar, né? A gente pode verdade. desejar, mas É, o sonho não é proibido, a gente tem vontade que as coisas aconteçam, que as pessoas façam de tal maneira, mas a gente sonha, às vezes acontece, às vezes não, e a gente vai levando, ou a gente se transforma, ou então o outro a gente não vai conseguir transformar porque o outro é o outro, então cabe a nós. Então a gente tem que fazer escolhas na vida, né?
No final das contas, o que você está falando é que você quer transformar a utopia em realidade, é isso? Não, não tem essa pretensão, não. Cada um é do jeito que é, ou eu aceito, ou então cada um tem que, Perde a assim, paciência. não, se eu estou num relacionamento, se eu estou casada, né? E, por exemplo, eu estou falando do meu marido. Óbvio que não tem uma relação perfeita. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, mas a gente está vivendo um mar de calmaria, porque eu estou, assim, exercitando essa paciência, estou exercitando mais. Então, meu marido é muito tranquilo, eu é que era mais pilhada. Mas estamos vivendo, atravessando uma fase boa. Mas óbvio que tem um dia que está um pouquinho diferente do outro, mas a gente consegue administrar, eu estou conseguindo administrar, mas são menos momentos de impaciência do que antes. E eu não vou mudá-lo, ele é como é. E eu é que Isso estou aí. me modificando. E se você está tendo mais paciência, né? é, Você está conseguindo se transformar, você está conseguindo enxergar as coisas que tem dentro de você, que te geram a impaciência e dando o devido valor. Será que vale a pena eu fazer isso? Ou, sabe, é aquilo que a gente costuma falar sempre: você quer estar certa ou quer ser feliz? Feliz. Pois é. É. Como você estava falando, eu vou falar também de ontem. Ontem nós subimos, fomos a Santo André e ele foi dirigindo ultra nervoso no trânsito, porque era muito trânsito e estava muito congestionado. Eu falei assim, calma. E eu falei assim, calma. Ele disse, mas como assim, calma? Olha como que está isso. Eu não consigo andar. Aqui está fechado, ali está fechado. Eu falei assim, mas eu não posso nem falar. Eu falei, pode, mas por que você está brava? Eu falei assim, antes eu era a nervosa. Agora, você quer se igualar a mim? Ou você quer que eu me iguale a você? Estão trocando os papéis aí, né? Foi, eu falei, calma, não precisa ficar nervoso. Ah, eu não posso falar, então. Eu falei, pode, mas por que vai adiantar? Eu falei isso para ele. Você quer se igualar a mim antes ou você quer que eu me iguale a você? A gente vive momentos da nossa vida que a gente, se a gente fosse perfeito, né, não tiraria a gente do equilíbrio e a gente não perderia a paciência, né? Mas olha, a pergunta foi: será que é errado esperarmos que as coisas aconteçam de determinada maneira? Eu acho Acho que que não. sim, porque cada um é de um É, jeito. mas é Acho que errado a sim. gente esperar que aconteça da nossa maneira? Acho que É, Acho que errado não. não é, agora é só não cobrar, né? É só não cobrar o outro, porque isso não Ah, vai acontecer. Se você não entrar numa linha de cobrança, tá tudo certo. é, Agora, se aconteceu, aconteceu. Agora, se não aconteceu, tá tudo certo também. vou ler a próxima frase então. Ah, Não é errado termos expectativas. Não é errado a gente ter expectativa, gente. A gente tem que ter expectativa, porque senão a gente para de viver, a gente para de transformar. Então, a gente sempre tem uma expectativa e geralmente a expectativa é de que as coisas vão melhorar, né? A E a expectativa esperança do é a última otimista. coisa que morre, né? A esperança é a Exatamente. última que morre. Se eu tivesse tido uma filha, ela ia se chamar Esperança. É brincadeirinha, amor. Então, não é errado termos expectativas. O problema surge quando não admitimos que a vida tem os seus próprios planos e as pessoas os seus próprios scripts. É preciso saber viver com essa margem do imponderável, pois nunca teremos o controle absoluto das situações, tampouco de como as pessoas reagirão às nossas demandas. Então, na realidade, ter expectativa de que as coisas funcionem de determinada forma é o nosso direito. O problema todo é o que a gente faz quando não acontece. Quando não nível de acontece. revolta que a gente fica. Nível de frustração. Nível de revolta é uma energia que a gente gasta na raiva. É isso aí. E a frustração é uma energia que a gente gasta no fechamento de si mesmo. Uma leva a gente para a autoexcitação e a outra para a depressão. É isso aí. Então, nenhuma das duas coisas é boa.
A não ser quando a gente é, fica com raiva e utiliza essa raiva num sentido positivo para fazer a transformação que a gente precisa em nós mesmos. Fazer dela um motor para que a gente Isso, se ande, é isso aí. saia da inércia. Senão, Por exemplo, o cara vai competir lá, 1.500 metros correndo. Aí sai correndo, sai correndo, sai correndo, aí dispara na frente. Quando falta 100 metros para chegar, o que vem a segundo faz um esforço gigantesco, passa e ganha por 1 segundo de você. Você fica com raiva porque você não deu um tiquinho a mais. De que forma que você vai usar a raiva? Brigando com o cara que chegou em primeiro? Não. Você vai usar essa raiva para treinar mais, para você ter um sprint melhor no final da sua próxima corrida. Então você utilizou a sua raiva para uma coisa positiva, né? Tudo bem? a gente utiliza a nossa raiva para algo positivo. Geralmente não. Geralmente é Eu ia falar, para é derrubar o difícil adversário. trabalhar essa raiva com uma coisa boa. Mas se a gente analisar a raiva para nos dar força, sair da inércia, se a gente lembrar disso, é algo positivo. A gente vai estar se mexendo. Você fala assim, caramba, eu não gostei disso, eu vou me mudar, eu vou mudar a forma de ser para que isso não aconteça novamente. Aí você usa aquela energia Te para a impulsionar. sua autotransformação. Isso é positivo, Te entendeu? impulsiona para frente, né? Você não fica naquele sentimento ruim, no sentimento negativo. Então dá para ser feito isso sim. É que geralmente a gente utiliza da outra forma. A gente fica tentando achar a solução do outro. Esse é o problema. E jogando a culpa pro outro. É sempre o outro, é sempre O o outro é culpado. o anjo. É, verdade. Se não é errado termos expectativas, então como que a gente age perante o que acontece diferente daquilo que a gente espera? Como que a gente deveria agir? Vocês entenderam a pergunta? Não entendi, não. Ó, É, a gente não é errado a gente ter expectativa, certo? Ou seja, a gente precisa ter certo. expectativa das coisas. Eu espero que As coisas. meu marido suba a serra e vá lá para Santo André e não fique Bom. nervoso no trânsito. E se acontecer, o que eu devo fazer? Como é que eu devo reagir a isso? Brigar com ele porque ele não está agindo da forma como eu esperava? Vocês entendem? Ah, sim. Entendi agora. Então, é assim, como que eu vou agir quando as coisas não acontecerem do jeito que eu quero? Então, eu vou dar um exemplo meu recente. Eu Então, troquei vamos de lá. carro. Eu troquei de É, carro. E o carro, eu fiquei 12 dias sem carro. Isso já estava me deixando nervosa. Eu só fui pegar ontem. Eu fiquei todos os dias, cada hora era um problema no Detran. Uma hora era uma falta de um documento, outra hora era falta de outro, outra falta de outro. Eu já estava xingando o despachante. Eu peguei lá em Santo André. Eu estava nervosa, nervosa. Na segunda-feira, meu marido falou assim, Solange, ainda está em análise no Detran. Eu falei, não vou nem contatar a revendedora, a moça que eu estava discutindo com ela todo dia. Eu fiquei quieta. Na segunda-feira, não abri minha boca o dia inteiro. A mulher falou assim, nossa, dona Solange nem me chamou hoje para brigar comigo. Eu falei, não, eu não vou falar com ela hoje, eu não vou falar com ela. Aí ela falou para mim, olha, dona Solange, o despachante falou isso, aquilo, outro, mas olha, seu carro está aqui, está liberado, será que eu mostro ele para a senhora? Eu falei, que me adianta mostrar o carro se eu não tenho documento? Eu falei, não, não quero, nem ver, não quero. Aí ontem o dito cujo saiu, mas eu passei a segunda-feira, falei assim, hoje saí resignada da minha casa para trabalhar, o meu trabalho é na rua, gente, olha só, com esse calor, eu ter que sair de ônibus, se fosse trabalhar de táxi todos os dias, eu estava lascada, eu ia pagar para trabalhar. E com um monte de papel acumulando na minha mão. Falei, não, senhor, hoje eu vou sair, eu vou trabalhar. Peguei um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus. Aí na volta eu peguei um táxi. Mas, gente, com esse sol, eu saí. Falei, não, hoje eu vou sair,
resignada na segunda-feira. Passei o dia resignada, eu me modifiquei, eu já estava estourando. Eu tive que mudar minha atitude, porque senão eu ia começar a ficar cada vez mais me fazendo mal. Mais Todos irritada. aqueles dias. Tava. Aí ontem o dito cujo saiu, eu fui buscar, né? Pelo amor de Deus. Vai ver que ele estava esperando só você se resignar para poder sair, né? Talvez Olha, fosse. Eu pensei isso, sabia? mas olha, Tive que eu bater acho que um esse dia daí, para ficar resignada. eu acho que esse daí é um exemplo bom daquilo que a gente falou logo no início, né? É, sabe, análise depois que tudo aconteceu, depois que passou toda a dificuldade, depois que passou calor, depois de tudo, todas as dificuldades que você passou, né? A impaciência, Não saiu tudo, como eu todo queria, não sentimento, saiu como eu queria, né? mas todo sentimento que você passou, no que resolveu a velocidade de sair o carro, Não, né? não, É, não. e aí é nesse ponto que a gente precisa ver, entendeu? Porque isso causa Não te- mal para nós. Traz O nosso mal-estar. mal-estar no físico, inclusive, né? Porque você fica nervoso, você, sabe, dói o estômago, você trata mal as pessoas que às vezes também estão esperando, como você falou, estava esperando o Não. Detran, né? E outra, pois é, a moça, ela falou assim, Solange, a gente fez tudo o que tinha que fazer aqui, o problema está no Detran, que mudou dia 7 lá uma norma, e cada hora é uma coisa, mas meu serviço foi acumulando, e isso foi me deixando nervosa, porque eu trabalho na rua, como que eu ia ficar trabalhando, andando com 40 graus, 35, 30, 34, no sol. Eu falei, não, não vou, eu não vou. Aí na segunda-feira eu falei, gente, eu não nasci de carro. Eu não nasci de carro. Tem muita gente que não tem carro e trabalha na rua, né? Eu vou sair. Eu falei, eu vou. 7 horas da manhã eu saí da minha casa e fui bater perna. Peguei um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, fiquei andando de ônibus. Fui para a Não foi cidade, voltei de não foi a tarde. situação mais agradável, Não, né? não foi. Confesso que Mas não foi. Me estressou tem, bastante. tem lá Mas eu o provérbio chinês. Teve solução e você adotou a solução. foi, porque eu tinha que tomar uma medida. Eu acho que estavam esperando eu sair da inércia mesmo, porque eu deixei juntar os papéis. Eu falei, não, o carro vai sair, eu vou trabalhar de carro. Mas aí eu falei, não, já que ele não vem, eu vou ter que ir para a rua. Aí eu fui buscar uma solução. Não foi das melhores, né? Mas eu fui. Mas aí na segunda foi isso. Ontem também de manhã, o carro eu só fui buscar de tarde. Eu saí segunda, hoje é quarta, né? Segunda e terça para trabalhar de ônibus e a pé, bater perna. É. Não foi Sabe fácil, qual não, que é a mas tudo grande bem. pergunta? Sabe qual que é a grande pergunta em tudo isso? O que existe dentro de nós que impede que tenhamos paciência perante as adversidades? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que será que tem dentro de nós que impede que a gente tenha paciência perante as adversidades? Não sei te responder. Não sei também. Eu passo É essa uma pergunta. questão. Oi? Eu Desculpa, eu não passo entendi. essa questão, eu pulo essa questão, não sei te responder. Sabe, é que a gente às vezes, quando a gente faz essas perguntas, parece que existe uma coisa só, né? Mas para cada situação é uma coisinha diferente que nos impede de ter a paciência. Então, às vezes é o nosso, é a nossa vaidade, às vezes é o nosso ego, às vezes é o nosso orgulho, às vezes é nosso, sei lá. Cada vez é uma coisa diferente. É isso que a gente precisa achar dentro de nós, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou responder a pergunta, tá bom? Pelo menos uma parte dela. Está aqui no texto. A humildade é a grande aliada da paciência, pois diminui a circunferência do nosso ego e nos torna mais compreensivos, adaptáveis, flexíveis, cientes de que, não sendo deuses,
o mundo não gira em torno das nossas pretensões. A vida não se desenvolve sempre em linha reta e plana. Ela tem curvas e às vezes bem sinuosas. A paciência nos ajuda a andar por esses trechos mais difíceis, sem tantos desequilíbrios. Agora, pensar um pouquinho em que momento que a gente perdeu a paciência. Naquele momento que a gente perdeu a paciência, que foi pesado, né? Se a gente aplicasse a humildade, como exposto aí no texto que eu acabei de ler, ajudaria? Eu acho que é a maioria das vezes. A E gente não se frustraria, não se decepcionaria. É. Então, a humildade é a solução para grande parte dos problemas, pelo menos o problema de paciência, né? Geralmente, quando a gente fica impaciente, a gente se impõe com relação ao outro, né? Se Verdade. impõe à base da força, quer seja força física, quando você parte para a briga, quer seja na base do grito, né? Não é isso? Então a gente se impõe, a gente quer impor aquilo que a gente é sobre a outra pessoa. Agora, se a gente é humilde, se a gente não se impõe e deixa que a pessoa siga o caminho dela, a gente está usando da humildade. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas tem situações que se eu não me impor, a pessoa vai abusar de mim. Não é verdade? Também tem isso. Também. E aí cabe a nós estabelecermos os limites. Limites. Não perceberam que sempre a solução está na nossa mão? É difícil, mas é isso, tá? Pensando naquele momento que eu perdi a paciência lá, né? Havia necessidade de sentir da forma como você se sentiu, levando à perda de paciência? Às vezes a gente põe mais força naquilo que não tem tanto poder assim, não é tão importante. Às Não é vezes tão importante? Ou muitas vezes é o nosso ego que a gente acha que tem é que, isso aí. tem que impor, tem que ser intransigente para não deixar, não achar que aquela situação ou que aquela pessoa vai ter mais poder que a gente. Tem Mas, isso. é, E às vezes a gente, por mais força que a gente faça, a gente não vai conseguir vencer a correnteza contrária. é. Não é isso? E o que falta em você para ser mais paciente? Acho que tem mais aceitação dos meus limites e do limite do outro, né? Você falou uma coisa muito legal, Silviane, dos meus limites. Às vezes a gente não conhece os nossos próprios limites, ou até conhece, mas a Mas gente não deixa isso bem delimitado para as pessoas. é, E esses limites podem ser vencidos tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Ou seja, você aceita fazer alguma coisa que está fora dos seus limites de fazer. é, E aí você se frustra por não conseguir, ou se mata para fazer alguma coisa que você não acha que deve fazer. aí fica a culpa, né? Se sente culpa, se sente, com raiva. tem raiva, mas sente. Raiva de você. Outro Oi? fica com raiva de você Então, não pôr o limite, né? De não dizer que aquilo Baixa está te estima, atingindo. É, baixa estima. Por quê? Por que baixa estima? Porque você esperava que você conseguisse se desenvolver em determinada situação e você não consegue, porque está além do seu limite.
A gente precisa aprender que a gente não é o super-herói de capa que sai voando para cima e para baixo. A gente precisa aprender que nós temos limites na nossa capacidade de realizar. E falar não não é nada proibido. A gente só tem que aprender a falar o não precisa ficar brigando. Mas a gente pode falar um não. Com um coraçãozinho, mas é verdade, não dá para fazer. Não dá. Vocês entenderam bem o que eu falei, a última coisa que eu falei? A gente tem que aprender de que nós temos limites na nossa capacidade. A gente não é capaz de fazer tudo aquilo que a gente acha que pode. E muitas vezes nós colocamos os nossos objetivos além da nossa capacidade. E aí, nesse momento, a gente fica frustrado. A gente fica com baixa autoestima. Não é isso? E muitas vezes a gente fica reclamando porque a gente coloca a nossa capacidade bem abaixo do que aquilo que a gente pode fazer. Quer dizer, a gente tem muito mais capacidade do que a gente pode realizar. E aí a gente fica reclamando das coisas, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Vamos lá. A humildade também nos ajuda a lidar melhor com o tempo, a entender que, entre o plantio e a colheita, é preciso paciência para o fruto amadurecer. Como é que vocês lidam com o tempo em que as coisas acontecem? Vocês conseguem lidar bem? Às vezes Vocês não, às conseguem, vezes é muito lento. conseguem esperar que as coisas acontecem assim de forma tranquila? Tudo no seu tempo? Depende. Tudo no seu tempo. Hã? Depende. Se for um projeto seu, você tem que ter paciência para poder fazê-lo realizar, na verdade. Às vezes a gente tem essa paciência, né? Tem que aguardar para a coisa poder acontecer. Muito bem. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu não sou muito paciente para coisas muito longas. Eu gosto mais das coisas imediatas, Imediatistas. a realidade ali no. É. Lá nunca foi muito meu forte, né? Então, eu vou falar de uma coisa que a gente não tem paciência, né? E aqui está falando que a humildade também nos ajuda a lidar melhor com o tempo e entender que o plantio e a colheita entre o plantio e a colheita é preciso paciência para o fruto amadurecer, que é a nossa autotransformação. A gente está dando tempo para o fruto da nossa autotransformação amadurecer? Ou a gente quer que os frutos apareçam agora e a semente nem brotou ainda? Às vezes eu acho que eu não estou tendo essa humildade. Também não. Às vezes. E olha que legal, quando acontece isso, a gente perde a paciência com a gente, não é verdade? Puxa, eu já falei que eu não vou fazer mais isso. Mas falar é uma coisa, sentir é outra, né? Então, a humildade, novamente, ela vem aí para nos ensinar que a gente, utilizando a humildade, a gente consegue transformar as coisas. E a gente precisa não utilizar apenas a humildade com os outros, mas com a gente mesmo. Ter a humildade de aceitar as nossas incapacidades momentâneas, né? Por que eu digo momentâneas? Porque a lei da evolução diz que nós vamos ter as mesmas capacidades de Deus. Em algum dia, não sei quantos universos à frente, né? Mas um dia a gente vai ter. Então, essa capacidade vai estar o tempo inteiro se expandindo. O que a gente precisa é ter paciência para conquistar cada passo no seu tempo, né? Eu gostaria de saber por que a gente tem pressa em ter para receber as coisas, para ter as coisas, né? A gente é capaz de pagar mais caro de frete para vir uma mercadoria
que você compra online, pagar mais caro para receber um dia depois, né? Não é verdade? Tem gente que faz isso. Eu já prefiro ir comprar na loja que para já trazer na hora do que ter que comprar online. Eu quero trazer o negócio na hora. É que nem tipo, eu já saiu na hora com o sapato, com a roupa, nem fico esperando para sair. Eu não tenho isso, não. Eu sou meia Legal, imediata. gente. Tanta paciência. Tanta paciência. Então, acho que em resumo disso, de tudo aquilo que a gente falou, é, a paciência, no final das contas, a paciência é quase que um estado de espírito, né? Que quando a gente está em desequilíbrio, ele vai pelo ralo, não é isso? É, uma forma de você estimular a paciência dentro de você é você agir com humildade, com os outros e com você mesmo, né? E toda proposta que você tem para poder se transformar e ter mais paciência, essa proposta tem que ser dada a você mesmo e não no outro. Se numa situação uma pessoa faz alguma coisa e que você perde a paciência, não adianta fazer uma proposta para que a outra pessoa mude. Isso nunca vai acontecer. Você tem que fazer uma proposta para que você mude, para que você aceita com mais humildade aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz. E se ela extrapolar os limites, você precisa de alguma forma demonstrar que os seus limites estão em determinado lugar e que a pessoa não deveria fazer isso. Essa é a forma de trabalhar, esse é o jeito de trabalhar de forma sincera, né? Desde que você estabeleça esses seus limites de uma forma amistosa. Vamos colocar dessa forma, né? Não adianta você falar brigando, porque você já está lá perdendo a paciência novamente. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos encerrar nosso... Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a paciência? Pode falar, Débora. Sabe como eu sinto? Quando tem que dar limites sem alterar o nosso estado de humor, é uma arte, né? Porque quando a pessoa passa do nosso limite, é sinal que a gente já permitiu invadir digamos, tocar no nosso calcanhar de Aquiles, né? E para que eu dê o limite, como se fosse uma feridinha, né? Tocou na feridinha e mesmo assim eu tenho que reparar aquele material que está cutucando, mas sem, digamos assim, sem a raiva, sem o impulso, sem a vontade daquilo desaparecer de uma hora para outra, porque exige bastante a nossa atenção aqui dentro para harmonizar todo aquele impacto, né? Sabe disso que você está falando? Sabe qual que é a minha impressão? É que a gente só vai estabelecer ou mostrar os limites para uma determinada pessoa depois que ela invadiu tanto esse limite que a gente não aguenta mais. Aí a gente não tem uma forma boa de falar. Agora, se a gente presta atenção e fala assim, a pessoa invadiu o limite. Tudo bem, uma vez eu aguento. Invadiu o limite uma vez, não estou gostando.
Na terceira vez, antes de você estar, porra, aqui com a pessoa, você, olha, você está fazendo determinada coisa e isso tá me incomodando. Você mostrou o limite de uma forma tranquila. Mas se você deixa a pessoa sistematicamente invadir seu limite, vai ter um momento que num momento que você tiver em desequilíbrio maior, você não vai resistir e você vai explodir. Aí não importa você estabelecer limite, porque a coisa já ficou de uma maneira insustentável, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é, o tempo inteiro estar olhando quais dos nossos limites estão sendo invadidos pelas pessoas. E ficar monitorando aquilo para saber se aquilo está se acumulando e deixando a gente de um mau estado ou se é suportável. Se for suportável, a gente utiliza da humildade e deixa para lá. Agora, se não for suportável, a gente tem que falar antes que a gente exploda, porque senão a gente não vai conseguir solucionar isso de uma forma adequada, entendeu? Não sei, esse é meu ponto de vista. Sim, é bem por aí mesmo, né? Então, a, a frase, né? Vigiai e orai, cabe nessa situação, né? O tempo inteiro, mas não como defesa, né? Não. Mesmo eu senti que eu estava com uma facilidade maior de estar em conexão com a espiritualidade, com o que é sagrado, e quando veio a situação foi mais fácil, como você falou, né? Uma coisa Uhum. mais simplesinha foi resolvido de uma maneira mais suave para mim, né? E eu acho que a gente vai ganhando força nisso, a gente vai fazendo, pontuando coisas pequeninas, né? Uhum. Sem acumular, para não represar, né? Esses, Acho que esse é um ponto, o represar é um ponto, né? Porque quando você represa, você fica no seu limite para suportar aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Só que uma coisa que é importante a gente compreender, né? Que orar e vigiar é uma coisa fundamental no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue passar 100% do dia orando e vigiando. A gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. E se a coisa acontecer no momento que a gente não está orando e vigiando, já era. Mesmo que seja pequena. Entendeu? Então a gente precisa compreender quais são os nossos limites e numa necessidade, antes de a gente chegar no nosso próprio limite, a gente conversar com a pessoa ou transformar situações para que aquele limite não seja invadido todo momento. Certo? Vamos encerrar então, gente? A Simone mandou um recado. O que foi que ela falou? Espera um pouquinho, só que nós temos um recado aqui. Tá. Legal. Tá bom, Simone, tudo bem. O importante é você participar, mesmo que ouvindo, tá bom? Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco na noite de hoje, por todos os insights que nós tivemos, pela conversa amistosa, que possamos ter absorvido as experiências que trocamos para tomar melhores decisões no futuro. Nós vamos aproveitando este momento de oração e de elevação e vibrando pelo nosso planeta, mentalizando energias que vão equilibrar as estruturas deste planeta, que estão bem abaladas pelo modo de pensar da humanidade.
nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, para que exista união entre as pessoas, independente de ideais. Que todos possam trabalhar juntos para o crescimento do nosso país. Nós vamos vibrando por todos os hospitais da Terra, vibrando pelo pingo de luz, para que possa levar a palavra de Jesus a todos que buscam a expansão da consciência. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade, vibrando amor para aqueles que convivem conosco, que possamos viver em harmonia e aprendermos uns com os outros. E nós vamos pedindo permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.